Fala, rapaziada! Professor Xavier trazendo aqui para vocês mais uma questão do concurso da Petrobras Banca C Brasfim, meu brother! Uma questão muito legal que diz assim: sendo A e B números reais, a equação polinomial x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 1 sempre tem uma raiz real, independente dos valores de A e B. Muito bem, essa questão, meu brother, é uma questão conceitual. Então, não existe macete, não existe bizu, não existe zibu, zumbi, sei lá o que. Você tem que saber o conteúdo. E aí, quando você está estudando o conteúdo de polinômios, né? Polinômios, e aí isso daí você vai ter as equações polinomiais, aí você vai ter o estudo das raízes, pesquisa das raízes racionais, e aí você vai ter multiplicidade de raízes, enfim. E aí chega no momento onde você estuda a possibilidade, né, de um polinômio ter uma raiz real ou complexa. E aí o que acontece? A gente, quando está estudando, começa a estudar os números complexos, né? A gente introduz geralmente esse assunto para os alunos, seja na escola ou até em cursos e tudo mais, através daquelas equações cujo delta é negativo, aquelas equações do segundo grau que você não consegue calcular com os números reais. Por exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Aí você vai colocar que x ao quadrado é igual a, passa para o outro lado, menos 1, e aí chega aqui, você não consegue calcular dentro do conjunto dos números reais, né? Ficaria x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. E aí você sabe que a raiz quadrada de menos 1 não tem um resultado real, mas dentro dos números complexos, a raiz quadrada de menos 1 é justamente a unidade imaginária, ou I. Então, nesse caso, esse polinômio é um polinômio quadrático do segundo grau, ele tem duas raízes complexas, I e menos I. Então, são duas raízes. Beleza? E aí, essa situação, ela nos leva à seguinte reflexão, tá? E aí isso aqui também vai desencadear, vai ter como consequência em uma propriedade, uma espécie de teorema, corolário, lema dentro da matemática, dentro do estudo dos polinômios, que é o seguinte: quando um polinômio tem uma raiz, tá vendo, ó, complexa, a gente diz que o conjugado daquela raiz também vai ser uma raiz complexa daquele polinômio. Isso quando os coeficientes desse polinômio são todos reais, que é o que acontece aqui. Todos os coeficientes desse polinômio, coeficiente aqui real, o A e o B são reais e o chamado termo independente também é real. Então, quando o polinômio ele tem todos os seus coeficientes são números reais e ele tem uma raiz complexa, significa que o conjugado daquela raiz também vai ser uma raiz do polinômio. Então, o que acontece, resumindo, sendo mais objetivo? As raízes complexas, elas acontecem em pares, justamente, tá? Então, eu vou escrever isso aqui para você, ó. Raízes, olha só, as raízes complexas ocorrem em pares. Ah, professor, significa então que eu vou ter que fazer tudo isso numa prova? Pelo amor de Deus, professor, é claro que não, meu brother. Pelo amor de Deus, eu estou só te explicando. Mas como eu disse, na verdade isso aqui é uma questão conceitual. O que eu vou falar para você exatamente agora é como se fosse um teorema, é como se fosse um resultado já dado, fixo, padrão dentro da matemática, tá bom? Isso aqui você pode carregar com você. As raízes complexas ocorrem em pares. Então, se você está falando de uma equação polinomial, de um polinômio de coeficientes reais,
Se ele tiver uma raiz real, o conjugado daquela raiz também vai ser raiz do polinômio. Então, as raízes complexas ocorrem em pares. Ou seja, se o polinômio tiver um grau ímpar, que é justamente o caso do nosso polinômio aqui, ó, tá vendo? Ó? Um grau ímpar, 3, 5, 7. Esse cara vai ter pelo menos uma raiz real. Ou seja, porque se as raízes são complexas, elas acontecem em pares. Então, se o polinômio ele tem grau 3, se ele tiver uma raiz complexa, consequentemente ele vai ter mais uma, duas. Então, significa que ele vai ter, no mínimo, uma raiz real. Ele não consegue ter 3 raízes complexas, entendeu? Porque as raízes complexas acontecem em pares. Ou ele vai ter 2 raízes complexas, ou ele vai ter 4 raízes complexas, ou ele vai ter 6 raízes complexas, ou ele não vai ter nenhuma raiz complexa, ou ele vai ter 8 raízes complexas. Então, nesse caso, como o meu polinômio ele tem grau 3, e o cara fala que ele tem sempre olha só, uma raiz real, independente dos valores A e B. Ele já falou que A e B são reais. Então, isso está certo. Isso está certo. Ou seja, esse polinômio ele vai ter uma raiz real com certeza. Né? Porque se ele tiver uma raiz complexa, ele vai ter no máximo 2. Por quê? Porque as raízes complexas acontecem em pares. Então não precisa fazer cálculo aqui. Isso é um resultado matemático, tá bom? Um polinômio com coeficiente, com grau ímpar e coeficientes reais, se ele tiver um grau ímpar, ele vai ter sempre, no mínimo, uma raiz real. Guarde esse conceito e, lógico, né? Estude um pouco mais sobre conteúdo de polinômios, fatoração de polinômios, dispositivo de Breuer-Ruffini, relações de Girardi, fatoração e tudo mais. Beleza? Se você é aluno da plataforma Matemática em Foco, fica tranquilo, você vai encontrar esse assunto lá detalhadamente, porque já estamos em produção para deixar você a par aí de todo esse conteúdo. Não só as resoluções, mas toda a teoria explicadinha bonitinho. Vamos junto!